Geografia! Bom dia, pai. Bom dia. Sente-me tão pequeno almoço. Se veja porcaria. Porcaria porquê? Não gosto disto. Quem é que tu pensas que és? Não penso que toda a gente tem a mesma sorte do que tu. Acordas tarde, usa bem mais, não fazes nenhum. E ainda tens o descaramento de estar a refregar um pequeno almoço de cereais que só te faz bem. Mas eu não gosto. Se pensas que isso aparece como por magia, estás redondamente enganado. Queria-te ver a ti há uns bons anos atrás a ver se reagias da mesma maneira. Pois fica sabendo que antigamente o que estás agora a não querer comer era considerado comida de ricos, porque antigamente essa comida era fruto de muitas horas a fio. A agricultura anteriormente era predominante uma agricultura de alto consumo, pois o agricultor produzia o essencial para alimentar o seu agregado familiar. O cultivo desses alimentos agrícolas exigia grande esforço por parte do agricultor, pois este recorria ainda a técnicas rudimentares. Não havia mecanização nem outro tipo de técnicas modernas que permitissem melhor domínio dos fatores naturais. Logo, o agricultor e a sua cultura estavam muito sujeitos aos fatores naturais. Predominava na agricultura tradicional da Europa uma paisagem agrária de campos fechados, formação de hortas, um sistema agrícola de policultura, pois o agricultor produzia na sua horta diferentes culturas. Parcelas pequenas que dificultavam a introdução de máquinas e de forma irregular. Quanto ao rendimento e à produtividade, eram ambas baixas. Eram ambos baixos. Sim, o pai tem razão. É melhor comer. Ei, tenho que ir para a escola, só de geografia mata. Até logo, pai. Deus, pai. Espera aí. Isto é que são modos? Vou ter que deixar agora. Até logo. Cada vez percebo menos esta juventude. Cheguei. Boa noite. No programa desta noite vamos falar do clima europeu. A Europa é uma das 5 partes do mundo, a mais pequena, mas a mais civilizada, e a mais povoada relativamente à sua extensão. A Europa acha-se compreendida entre o Oceano Glaciar Ártico ao norte, o Oceano Atlântico ao leste, o Mediterrâneo e seus anexos, bem como o Cáucaso ao sul. O mar Cáspio, os Montes Urals e o Rio Ural a este. A Europa tem uma superfície de 10 milhões de km² e uma população de 620 milhões de habitantes. No nosso trabalho interessa também dividir a Europa em duas partes distintas. A Europa mediterrânica e a Europa ocidental. A Europa mediterrânica tem como principal clima um clima subtropical seco ao mediterrâneo. Este clima tem como características verões quentes e secos, forte insolação no verão devido à fraca nebulosidade e grande evaporação, invernos com temperaturas amenas e chuvas, e é limitado à parte ocidental dos continentes e às margens do mar Mediterrâneo. Distingue-se também o clima marítimo oceânico,
tem como características, todos os meses, tem uma queda pluviométrica com maior incidência no inverno. Verão-se com temperaturas no muito altas e invernos suaves, resultando em amplitudes térmicas anuais reduzidas. Prontos. Tendo isto dito, não resta dizer mais, senão uma boa noite e que vamos ter de fazer agora uma interrupção no nosso programa para compromissos publicitários. Até amanhã. Celsius. Testing on man. Then maybe time. Bem, fixe. Antes de mais, boa noite. Obrigado por terem continuado connosco. Vamos agora fazer uma pequena recapitulação do que tivemos dito até agora. Há bocado, aquele gajo era pedido. Disse, meu irmão, disse que a Europa era influenciada por um clima temperado. Bem, o clima temperado divide-se em dois. Divide-se em mais, mas os que interessam são esses dois. Então, a zona mediterrânica é influenciada pelo clima subtropical mediterrâneo. Enquanto o resto da Europa, a zona ocidental, é influenciada pelo clima marítimo oceânico. Garino, percebido? Tá? Certeza? Sim, não é? Já? Fixe? Então prontos. Os solos, que vamos falar agora, são bem influenciados pelo clima. Fixe, claro, lógico. Pois. Como a vegetação. Como a estação. Pois. Então os solos da Europa, é daqui é fácil perceber, mapazinho feito por mim à maneira, todo dito. Os solos, fácil perceber que os solos no Mediterrâneo, na Europa mediterrânica, predominam os solos vermelhos mediterrâneos. Fixe, branco. Então, pergunto a vocês, seus putos muito curiosos, quais são as características dos solos vermelhos mediterrâneos? Pois bem, os solos vermelhos mediterrâneos resultam, em geral, de uma degradação dos antigos solos castanhos mediterrâneos, cobertos por uma floresta que foi destruída e sob a ação da erosão e da insolação o humus desapareceu, evaporou e os horizontes superficiais tornaram-se vermelhos. Daí o nome, solos vermelhos mediterrâneos. Ok? Conta no mapa. Qual mapa? Pois, aqui. Os gajos são estúpidos. A ver, dá os solos castanhos. Não vi aquele castanho, estão a perceber? Então pergunto a vocês, são os putos bem curiosos, é? Quais são as características dos solos castanhos? Está bem. Os solos castanhos são típicos de climas temperados, com tendências continentais, onde predominam os estilos de verão. Percebeu? Está tudo? Passa, há dúvidas, a malta para. Não há? Fixe. Força. Ou falar da vegetação. Vegetação. Tá? Aí. Já bem. A vegetação na Europa mediterrânica É baixo. consistem azinhais frequentemente degradados e transformados em campinas ou estemes. Calma. À beira do Mediterrâneo Bem. crescem oliveiras, laranjeiras, limoeiros, assim como a ervinha, o cipestre e uma variedade diferente de pinheiros, que é a vegetação mediterrânea. Na Europa Ocidental, a vegetação predominantemente é o carvalho, o pinheiro e a faia. Existem bosques com árvores frondosas e prados. No topo das montanhas, a vegetação reduz a erva rasteira e mato. Pá, não há dúvidas? Se há dúvidas, eu repito tudo outra vez, meu. Está certo? É maluco, agora. Bem, qual é o teu problema? Pronto. Depois eu falo com o teu. Não há dúvidas? Então siga com os troços. Quanto é esta porcaria de água, meu? Quando é que recebes chover? Olá! Até aqui nós já falámos de várias coisas. Do clima, dos solos e da vegetação. Para concluir, espero que vocês tenham percebido até tudo até agora, vou-vos falar da importância do solo na agricultura. O solo é um elemento fundamental para a agricultura
Porque é no solo que as plantas, se fosse agarrar, e é também dele que elas vão extrair, os seus nutrientes. Estão a perceber? Isso não é um problema vosso. O tipo de solo depende principalmente do tipo de clima e de cultura vegetal, ou de estação. É o que o Gabriel daqui a bocado estava a falar. Sim. Estão a perceber? Estão a perceber? Está bem. Então isto já não interessa. Aqui vamos recapitular. Zona mediterrânea. Solos vermelhos mediterrâneos. Europa Ocidental, solos castanhos. Tá? Tá. Ok. Caso eu tenha percebido, agora vamos falar da chuva. A chuva também influenciou muito o clima e o tipo de cultura que vai ser precisa. Então, nós aqui, a verde, nós temos as zonas, as chuvas sazonais ligeiras. É ligeiras? É ligeiras, sim senhora. É só brincar com vocês. A roxo, nós temos as chuvas moderadas durante todo o ano. Perguntam vocês porquê que a verde nós temos as zonas sazonais ligeiras e a roxa as zonas moderadas durante todo o ano. Porquê que elas influenciam este tipo de região? Sinceramente, não sei. Mas mesmo se soubesse, eu não punha aqui no nosso programa, porque é chato. E a malta aqui não quer chatear ninguém. Ok. Das chuvas não está nada a dizer, percebem? Esta parte verde, está percebido? Certeza? Malta para. Pronto, siga a Marina. Os tem condância. Esta porcaria. Agora ele vai falar do relevo. O relevo também influencia. Ainda pá! Como é que isto está? Dois. Não põe de chuva, chaval. Não põe de chuva, que apanhar chuva só dá pneumonias. Vá, fora. Isto aqui nós temos falar do relevo, nós não percebemos a quase nada desta porcaria, não é? Mas a gente fala para vocês não estarem para o trabalho ficar mais completo. Não interessa muito. É só ver para preencher. Vá, força! E na Europa Ocidental predomina as grandes planícies, encontrando-se no extremo norte do continente as mais velhas montanhas. Quanto à região mediterrânea, o relevo variedíssimo das plantas, das montanhas. Desculpe. As montanhas é que predominam na região mediterrânea. Pronto, isso não vou abreviar, Não vai ser abreviar. não vou... Prolongar, alargar o assunto, visto que não interessa para nada, se vocês quiserem ver, nós emprestamos o livro, está na página 17 do Grande Atlas Mundial. Muito bem. Desculpa. Desculpa lá. Ok. Nós não temos mais nada a dizer, nós vamos continuar a nossa reportagem. Daqui a algum tempo entraremos de novo em contato com vocês. Até amanhã. Não querias uma mensagem a deixar para casa? Para a tua casa. Para a minha casa? Para a nossa casa! Até amanhã! Muito trabalho? Muito. Com licença. Epa, espera aí, que isto assim não dá. Boa noite. Bem-vindos à quarta parte. Como sabem, a agricultura europeia tem sofrido ao longo dos tempos profundas transformações desde a introdução de novas culturas, como por exemplo a batata no século XV, até a Revolução Industrial no século XVIII, onde a Europa conheceu mudanças profundas nas suas paisagens agrárias. A Revolução Agrícola, com a difusão de uma série de inovações culturais, começou por transformar essa agricultura, dando-lhes uma maior capacidade de produção. Isto deu-se porque se assistia na Europa a um surto de população. E o sistema praticado mostrou-se insuficiente para satisfazer ou para fazer face às necessidades alimentares. Nesta mesma população, nos tempos que concorrem, e devido também às inovações feitas durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa consegue produzir para alimentar a sua população e depois exportar para outros continentes, como por exemplo a África. Quando a oferta é superior à procura, às vezes é necessário destruir grande parte das colheitas, só para manter os preços no mercado. Como podem mostrar, Como podem ver neste gráfico, a produção agrícola é superior à população. Logo, o excedentário é para exportação. A agricultura europeia torna-se a partir do século XX uma agricultura de mercado destinada a produzir a muito e a baixo preço. Toda a agricultura é uma agricultura de exploração e especializada. As velhas estruturas agrárias europeias
concebidas por sociedades mais baseadas na pequena exploração e na policultura, são completamente desadaptadas às necessidades de uma agricultura moderna. O arranjo e a utilização do espaço agrário não dependem apenas de fatores naturais. As técnicas utilizadas dos diferentes costumes ou civilizações, como também a densidade da população, os vários sistemas económicos, o uso comunitário ou individual do solo, as exigências do mercado, originam determinadas estruturas agrárias que permanecem ainda em certas regiões, impedindo uma mudança. Sim. São estas estruturas agrárias antiquadas de há séculos o mais importante travão à evolução e à reconversão agrícola. É necessário, portanto, acabar o mais cedo possível com os bocados e os seus caminhos estreitos que tornam impraticável o acesso ao manuseamento de maquinaria moderna. Quanto às grandes explorações latifundiárias que são dominantes na Europa do Sul, nem tudo vai bem com elas, porque apesar de terem condições ideais para o uso de maquinaria, falta aos donos das terras o mais importante, ou seja, ninguém, para comprar estas ditas máquinas. Soluções para resolver estes problemas são, no caso dos bocage, o emparcelamento e o cooperativismo. E no caso dos open fields, o parcelamento, que é a operação contrária ao emparcelamento. Na Europa do Mediterrâneo, devido ao que foi dito em cima, a agricultura racionalizada, especializada e mecanizada tem tido mais dificuldade em se plantar, sendo, portanto, mais difícil uma agricultura de mercado. Nota-se, contudo, um esforço para mudar o estado atual das coisas. Agora vamos ver umas imagens. A Europa Ocidental, por sua vez, tem todas as características da agricultura moderna totalmente virada para o mercado. Existe especialização em certas áreas de produção, há uma integração cada vez mais ligada à cadeia agroalimentar, é uma agricultura intensiva de grande produtividade, tem uma reduzida percentagem de população ativa no setor agrícola, é uma agricultura comercial muito racionalizada e mecanizada e tem uma ganaderia bem desenvolvida. Quanto à Europa mediterrânica, tem as seguintes características. Predomina o perfil mediterrâneo, a antiga trilogia, vinho, trigo, oliveira, vai ceder de pouco a pouco o seu lugar a culturas especulativas e mais intensivas, aquilo foi uma pequena falha técnica, a criação de gado a nível intensivo na região alpina, abundam os produtos hortofrutícolas de regadio, nas regiões interiores onde montanha, a pobreza dos solos e o clima seco leva à permanência de uma agricultura tradicional que acentua os contrastes com a planície modernizada. O dualismo agrário persiste. A paisagem de monocultura opõe-se à policultura clássica de regadio. Alguns produtos em monocultura são laranjas, tomates, flores, alfaces, etc. No mundo mediterrâneo, as transformações têm-se operado fundamentalmente nas planícies, em áreas de regadio, onde a intervenção do Estado tem incentivado as modificações. Obrigado. Bem, boa noite, meus caros ouvintes. Bem-vindos à quinta parte do vosso programa com o vosso sempre desejado e querido Frederico. Frederico Albarrán. Na sequência do que temos vindo a apresentar, vamos continuar o nosso programa sobre a agricultura moderna na Europa. Nota-se, portanto, um esforço feito nos últimos anos, quer pelo Estado, quer pelos próprios agricultores, no sentido de investir na agricultura europeia para a tornar realmente moderna. Hoje em dia existe um recurso à especialização, quer na horticultura, quer na fruticultura, quer na floricultura, aproveitando racionalmente as planícies irrigadas ou implementando estufas para a produção de primores. Introdução de novos métodos de irrigação mais eficazes e económicos em termos de gastos de água. Novos pomares são plantados com variedades devidamente selecionadas e dispostos de forma a permitir total tratamento mecanizado. Introduzem-se novas culturas no aproveitamento rotativo do solo, como por exemplo girassol, cacau, tabaco, algodão, beterraba, açucareiro. E são alguns produtos.
o que permite melhorar os solos, tornando-os mais produtivos. E a romper com o plosio tradicional. Pronto, a romper com o plosio tradicional. Arborizam-se montanhas improdutivas com espécies a um rápido florestamento essencial a uma melhoria de solos e a regeneração atmosférica. Racionaliza-se o número de árvores dispersas pelos campos de forma a facilitar ou permitir o uso de máquinas. Temos, portanto, nos nossos dias, uma agricultura de alta produtividade em que a diversidade climática, assim como as estruturas e as exigências de mercado, dão origem a uma utilização do solo muito variada. Em grandes traços, predomina uma agricultura comercial muito racionalizada e mecanizada. Portanto, em resumo, a agricultura moderna europeia tende a tornar-se uma agricultura mista, a tornar-se uma agricultura especializada, pois dedica-se ao cultivo que melhor se adapta às condições do meio, a tornar-se uma agricultura de mercado, a tornar-se uma agricultura de população ativa agrícola reduzida, a tornar-se uma agricultura com explorações médias de dimensão racionalizadas, a tornar-se uma agricultura mecanizada. Quanto maior forem as necessidades em mão de obra, maior serão os custos da produção e, por conseguinte, menor lucro. Para fugir a tal, procura-se utilizar cada vez mais a máquina. A máquina é o traço característico da agricultura de mercado. A tornar-se uma agricultura científica de tecnologia avançada. Agora, toda a produção está dependente das necessidades da população, ou seja, da procura. Pelo seguinte quadro, podemos verificar quais os produtos mais procurados pela população. Tanto na Europa Ocidental como no Mediterrâneo, os cereais são os alimentos mais procurados, a carne e as gorduras. Já agora podemos fazer a distinção entre os produtos mais procurados na Europa Ocidental como no Mediterrâneo. Na Europa Mediterrânea, os cereais são os produtos mais que fazem parte do regime alimentar dessa zona da Europa. Enquanto, ao contrário, a carne é o alimento mais procurado na Europa Ocidental. Pronto, acho que é tudo. Obrigado por nos tentar aturar. Boa noite, mas está muito tarde. Paulo, qual é que é? Então, filho, como é que correu o teste? Correu bem. Já chegaste há muito tempo? Já. Estava a ver agora um programa especial sobre a agricultura moderna na Europa, acho eu. Era bom? Era sobre lá três malucos que estavam lá, mas estava muito engraçado. Estava um trabalho estava tudo completo. Foi sobre o teste. Era a matéria que saiu no teste, foi acho que deu. Aí, se isso tivesse dado antes, você já sabias? Eu chamei, o pai é que não ouviu. Estava lá dentro a falar com a mãe. Não, para o teste. Se estivesse antes do teste, já terias ter visto. Não, mas o teste correu bem. A senhora até explicou bem. Correu bem? Sim. Vai, eu te cheio da sono. Já é tarde. Vamos deitar. Até amanhã. Até amanhã. Maravilha.
do nosso programa. Espero que tenham gostado. Esta parte éramos para fazer todos, né? E nós fizemos todos. Só que enganei-me aí e desgravei. Por isso agora estou a fazer a última da hora. É só para vos agradecer. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam. Se nós conseguirmos responder, nós tentaremos responder o melhor que pudermos. Se vocês mesmo assim não tiverem percebido, problema vosso, olha. O trabalho tem 25 minutos, é pequenino, mas lá por ser pequenino não quer dizer que tenha pouca matéria, muito pelo contrário. A matéria está muito condensada, até talvez condensada demais. Não há praticamente... Há pausas, mas não há repetições, não há nada. A matéria está lá toda. Era impossível pôr mais. Era possível pôr mais, só que ficava chato para vocês. Está lá importante. O que é importante está lá. Nós pusemos. Quero agradecer ao Zé, que foi o rapaz que desinvestiu a câmara. Ao Ricardo, também o Ricardo outro dia gravar. Ao Frederico e ao Eduardo, foram os meus companheiros deste trabalho de grupo. Deram uma ajuda preciosa. Vamos aqui ver, hein?